perto de Nag Hammadi, no Egito, em dezembro de 45, junto com um grupo de livros conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos estavam escondidos em uma jarra e enterrados no chão, na base de um penhasco conhecido como Jabal al-Tarf. Os estudiosos suspeitam que eles foram enterrados para serem guardados em segurança por monges do mosteiro de São Pomos, quando a posse de tais textos se tornou politicamente perigosa devido à emergente doutrina cristã ortodoxa. Os manuscritos originais são escritos em copta, mas acredita-se que o texto tenha sido traduzido de uma versão grega anterior. A datação do Evangelho de Tomé é motivo de debate entre estudiosos, mas o consenso é que a versão copta encontrada em Nag Hammadi data aproximadamente do século IV d.C., mas alguns dos ditos dentro dele podem ser muito mais antigos, com estudiosos e historiadores estimando que os textos gregos originais provavelmente foram compostos em algum momento do século II d.C. Isso tornaria os ditos de Jesus, conforme registrados no Evangelho de Tomé, alguns dos escritos cristãos mais antigos. Os ditos muitas vezes soam simples, mas possuem camadas de significado. Por exemplo, quando diz: "Aquele que busca não deve parar de buscar até encontrar", está encorajando uma busca persistente por entendimento. Considere a frase: "O reino está dentro de você e está fora de você", que sugere uma perspectiva dual, instando você a buscar a verdade dentro de si, ao mesmo tempo em que reconhece que o mundo externo reflete a realidade interna. É como dizer que um espelho reflete sua imagem, mas a imagem que você vê depende de como você se vê. No ditado, se dois fizerem as pazes em uma única casa, dirão à montanha: "Mova-se", e ela se moverá. Oferece uma alegoria para o poder da unidade. Não se trata de mover literalmente montanhas, mas da ideia de que a harmonia pode superar grandes obstáculos. O ditado: "As imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está escondida", implica que há uma essência invisível em todas as coisas, como a eletricidade é invisível, mas faz uma lâmpada brilhar. O Evangelho usa a imagem de um grão de mostarda para ilustrar como algo muito pequeno pode crescer para se tornar algo muito grande, indicando que uma pequena quantidade de fé ou sabedoria pode se expandir consideravelmente. Outro ditado profundo: "Se torne passageiro". Lembre-se de que você está apenas de passagem por este mundo. Tudo é impermanente e em constante transformação. Não se apegue, sinta o fluxo da mudança. No budismo, a causa raiz do sofrimento é o apego. Então talvez não se trate tanto de criar desapego, mas de prevenir o apego. O corpo e o mundo passam, o que persevera são os nossos esforços espirituais ou a falta deles. Isso é verdadeiramente imortal. Assim como um viajante que aprecia a paisagem, mas continua seguindo em frente. O Evangelho oculto de Tomé fala de encontrar o que está escondido à vista de todos, como reconhecer que um pedaço de carvão pode conter um diamante. É um chamado para explorar além da superfície, para buscar as verdades mais profundas que não são imediatamente evidentes. Cada ditado desafia o leitor a interpretar a sabedoria sagrada e aplicar em sua vida, como uma chave que só se encaixa em uma fechadura. O objetivo do Evangelho não é fornecer respostas, mas provocar o pensamento, a reflexão e a exploração interior. Seu propósito é guiar o indivíduo para uma compreensão pessoal, em vez de ditar uma verdade universal. Os ditados não são finais, mas começos. Não são conclusões, mas convites para embarcar em uma jornada de descoberta. Continuando com a exploração do Evangelho oculto de Tomé, os ditados frequentemente refletem sobre o conhecimento e a ignorância. Por exemplo, o texto sugere que o que você não sabe pode realmente ter um grande efeito sobre você, comparando a ignorância ao sono, onde alguém não está ciente de seu próprio estado. O Evangelho postula que o verdadeiro conhecimento é acordar desse sono. Os ditados também abordam o paradoxal, como quando diz que, quando você fizer dos dois um, você se tornará filhos dos homens. Isso pode ser interpretado como um apelo para reconciliar opostos dentro de si, possivelmente sugerindo um equilíbrio entre o material e o espiritual, ou o racional e o emocional. Além disso, o texto encoraja a olhar além das aparências, implicando que a verdadeira compreensão vem de ver com mais do que apenas os olhos. É como dizer que a essência de uma árvore não está apenas em sua casca e folhas, mas também na vida que ela oferece ao mundo, na sombra que proporciona e no ar que purifica. O conceito de riqueza interior também é um tema presente, com ditados como: "O reino é como um mercador que tinha uma consignação de mercadorias e que descobriu uma pérola". Essa alegoria sugere que descobrir o reino interior é semelhante a encontrar uma pérola de grande valor, reconhecendo a natureza preciosa da descoberta espiritual interna. Alguns ditados no Evangelho podem parecer confusos, como quando Jesus diz: "Bem-aventurado é o leão que o homem comerá, de modo que o leão se tornará homem, e maldito é o homem que o leão comerá, e o leão se tornará homem".
Isso pode ser uma forma enigmática de expressar que assimilar e superar os instintos animalescos pode levar à iluminação, enquanto ser dominado por eles pode resultar na perda da humanidade. O texto também apresenta a ideia de uma mensagem oculta que não é imediatamente compreendida, mas é revelada àqueles que persistem. É semelhante ao processo de descascar uma cebola camada por camada para chegar ao núcleo. À medida que cada camada de entendimento é removida, uma verdade mais clara é revelada. Outro ditado diz: se trouxer o que está dentro de você, o que trouxer salvará você. Se não trouxer o que está dentro de você, o que não trouxer destruirá você. Isso fala da necessidade de expressar o potencial ou a verdade interior, e quando expressa pode levar à salvação. É crucial para a salvação pessoal ou bem-estar. É como dizer que se você mantiver tudo dentro de si como uma garrafa sob pressão, eventualmente explodirá. Pode levar à destruição. O texto também diz: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, a maior. Ele deixou as 99 e procurou a única até encontrá-la. Esse ditado enfatiza a importância de cada indivíduo aos olhos do divino, ou pode ser visto como uma metáfora para a busca de uma única verdade que completa a compreensão. Há também um ditado que diz: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. De mim tudo surgiu e para mim tudo chegou. Divida um pedaço de madeira e eu estou lá. Levante uma pedra e você me encontrará lá. Isso é uma maneira poética de expressar a onipresença do divino, sugerindo que o sagrado pode ser encontrado em todos os aspectos da vida e existência, não apenas em templos ou lugares sagrados. Considere a noção de que se um cego guia outro cego, ambos cairão em um buraco. Isso não é um aviso contra os cegos fisicamente, mas uma metáfora para os espiritualmente inconscientes,